É agora? Sim, chegou o momento de eu ir à presença do rei para lhe pedir ajuda. Descanse. Oramos e jejuamos por 3 dias. Eu confio que o Senhor estará consigo. Sim, vamos confiar em Deus, que Ele dê graça ao rei, meu marido, para quando me apresentar diante dele. Se o rei não estender o cetro, quer dizer que ele não quer ver. Eu poderei ser castigada por me apresentar sem ser chamada. Minha senhora, sabe que o castigo pode ser a morte. Sim, eu sei, mas se tiver de morrer, eu morrerei. Eu preciso tentar ajudar meu povo. Que Deus me ajude. Deus lhe ajudará. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa da semana Kids para vocês, feito especialmente para vocês mais crescidos. Nós hoje temos uma palavra-chave. Que palavra-chave será esta, não é? Então fique atento e até já! Olá, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que é que tu costumas fazer quando está escuro e não consegues ver nada à tua volta? Provavelmente vais à procura dos interruptores pela tua casa para acender uma luz, ou, se não houver luz, acendes uma lanterna, ou pedes aos teus pais para acender uma vela ou qualquer coisa assim. Mas a verdade é que procuras alguma coisa que te possa trazer alguma luz e que possa iluminar as coisas à tua volta. Mas quando nós acendemos uma luz no meio da escuridão, ela precisa de ficar num sítio visível, não é? Porque se nós escondermos a luz, ela não vai iluminar as coisas à nossa volta. Então, para
que a luz possa brilhar, ela tem que ficar num lugar onde toda a gente a possa ver. Na Bíblia, há um versículo que fala sobre deixar a nossa luz brilhar. Em Mateus 5,16 diz assim: Façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente, para que vejam as vossas boas ações e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus. Quando o versículo fala sobre deixar a nossa luz brilhar, ela não está a falar de candeeiros ou de lanternas ou de lâmpadas, ela está a falar da nossa vida. A nossa vida deve ser diferente. E é isso que vai fazer com que ela brilhe. Ela, quando fala de deixar a nossa luz brilhar, está a falar daquilo que nós podemos fazer de diferente para ajudar os outros e para que os outros possam ver Deus através da nossa vida. Quando nós mostramos essas coisas boas que fazemos, quando somos diferentes e deixamos a nossa luz brilhar, as pessoas vão ver isso em nós e através dessas coisas elas vão poder ver a Deus e por isso vão louvar a Deus, vão falar bem de Deus e daquilo que Ele faz através de nós. Se tu já crês em Jesus como teu Salvador, tu deves fazer coisas boas pelos outros, deves fazer coisas diferentes, coisas que deixem os outros felizes e os possam ajudar, porque assim as pessoas vão olhar para as tuas ações, para as coisas boas que tu fazes e vão poder ver Deus através delas e vão poder louvar a Deus. Então tu deves fazer essas coisas boas se tu já acreditas em Jesus. Se tu ainda não acreditas em Jesus, deves confiar a tua vida a Ele, para que Ele possa usar-te como uma luz para iluminar as outras pessoas à tua volta e para que Ele te possa ajudar a fazer coisas boas para que as pessoas possam ver Deus através de ti. Vamos então repetir o nosso versículo para podermos aprender melhor. A Bíblia diz em Mateus 5,16: Façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente, para que vejam as vossas boas ações e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus. Vamos repetir mais uma vez. A Bíblia diz em Mateus 5,16: Façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente, para que vejam as vossas boas ações e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus. Agora eu vou fazer só os gestos e vocês têm que repetir o versículo acompanhando os gestos que eu vou fazer. Que isto é o que a Bíblia diz em Mateus 5,16. Então, mais uma vez, a Bíblia diz em Mateus 5,16: Façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente, para que vejam as vossas boas ações e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus. Não se esqueçam de repetir este versículo várias vezes para poderem decorá-lo e poderem usá-lo no vosso dia-a-dia quando for necessário. Sobre o pecado e o seu amor é poderoso.
Olá, meus amigos. Vamos para a nossa quinta lição da vida de Esther. Eu pergunto a vocês, por que é que eu estou vestido desta maneira? Com a túnica vermelha, a túnica real, com um turbante na cabeça, também umas roupas reais, azul e branco. Bem, isso tem a ver com a história de hoje. Vocês lembram-se que Amã tinha sido humilhado pelo rei Assuero quando o obrigou a puxar o cavalo de Mardoqueu, que estava vestido com as roupas reais, e a passeá-lo pelas ruas do palácio e clamando assim: assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Bem, aquilo foi uma tragédia para Amã, porque ele achava que ele é que seria honrado. Mas lembram que eu disse? Deus resiste ao soberbo, mas honra, dá graça aos humildes, como assim aconteceu com Mardoqueu. E agora Amã estava voltando para casa humilhado. Mas isso não bastou. Ele agora tinha que enfrentar uma nova situação. Agora ia para o banquete, o segundo banquete da rainha Esther. Antes, porém, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguma vez sentiste necessidade de pedir salvação? Alguma vez sentiste necessidade de clamar por socorro, de pedir a alguém ajuda? Isso faz-me lembrar o que aconteceu com a rainha Esther naquela noite. O banquete estava a correr lindamente. Estava tudo nas maravilhas, nas mil maravilhas, não é? Quando de repente, a meio do banquete, o rei Assuero lembra-se do pedido da rainha Esther. Oh, minha rainha, então, finalmente estamos no segundo banquete. Eu estou curioso para saber qual é o teu pedido, qual é a tua súplica. Enquanto o rei falava, eu imagino que a rainha Esther deve ter ficado um bocadinho nervosa, porque o seu pedido não era nada joias, riquezas, muito menos a metade do reino, como o rei Assuero tinha prometido. O que a rainha Esther iria pedir era algo muito mais valioso e precioso. A rainha Esther, então, quem sabe, levanta-se, chega diante do rei, humilha-se, ajoelha-se e clama ao rei: ó rei, se eu encontrar graça e favor aos teus olhos, se bem parecer ao rei, que a minha vida e a vida do meu povo seja poupada. A Bíblia diz que a rainha Esther pede para que o rei lhe poupe a vida. Esta é a minha petição, pois fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, para nos matarem, para nos aniquilarem. Se ainda por servos e por servas, se ainda nós fôssemos feitos apenas escravos, eu não pediria nada. Mas nós estamos condenados à morte. Daqui a alguns meses os nossos inimigos nos matarão. Ó rei, eu clamo por misericórdia. Bem, aquela atitude da rainha Esther lembra-me uma atitude que nós devemos ter. A Bíblia diz que diante da condenação do pecado e da morte, só existe alguém que nos pode salvar. Diante da sentença decretada por Deus, de que toda alma que pecar morrerá, só Ele mesmo nos pode salvar. Por isso que Deus quer que tu invoques o nome dEle para seres salvo. Se tu já tens Jesus no teu coração, tu podes estar alegre com a tua salvação, mas anunciar esta salvação aos teus amigos, dizendo: amigos, alegrem-se comigo e invoquem o nome de Deus para vocês serem salvos. Mas se tu ainda não tens Jesus como teu Salvador, este é o momento de tu clamares a Deus, porque só Ele é que te pode salvar. Só o nome de Jesus é que tem poder para nos salvar, assim como o rei Assuero era o único que podia salvar a rainha Esther. No caso de Jesus, Ele pode salvar porque Ele deu a sua vida na cruz, Ele derramou o seu sangue, Ele foi morto, foi sepultado, mas ressuscitou, como a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme a Bíblia diz. E é assim que nós podemos, e só assim que nós podemos ter salvação, através de Jesus. Como a rainha Esther também só poderia ter naquele momento, naquela situação, salvação apenas através do rei Assuero. Quando o rei Assuero ouve aquelas palavras da rainha Esther,
Ele ficou indignado? A Bíblia diz que o rei, no seu furor, ficou indignado e perguntou à rainha Esté: mas quem é esta pessoa? Quem é este louco que vos quer fazer mal? A rainha levanta-se, aponta para Amã e diz: olha aqui, rei Assuero, este príncipe da Pérsia, este homem que se chama Amã, é ele que nos quer fazer mal. Foi ele que decretou que daqui a alguns meses todos nós seremos exterminados, inclusive eu, a rainha da Pérsia. Bem, a Bíblia diz que o rei, na sua fúria, levantou-se. Como pude assinar uma lei tão má? O que eu faço? Não posso voltar atrás. Todos os judeus serão mortos, inclusive a minha rainha. Enquanto isso, lá dentro do palácio, Amã estava todo temeroso, porque ele viu nos olhos do rei Assuero sentença de morte. Minha rainha, por favor, tenha misericórdia de mim, minha rainha. Eu não sabia que a rainha era uma judia. Por favor, O quê? Esse homem, apesar de tudo o que ele fez, é capaz de insultar a minha rainha. Minha rainha! Em minha própria casa. Meu rei, por favor. Guardas, prendam-no agora! Por favor, meu rei. Cá estou, meu rei! O que é que deseja? Silêncio, tu! Prendam, agora! Agora esse homem! Agora! Este daqui! Este homem aqui! Foi ele o responsável por tentar matar Mardoqueu, o judeu, que lhe salvou a vida! Por favor. Merece a forca! Deixa comigo! Vem cá! Vem comigo! Vem comigo! Não. Então, meus amigos, naquele mesmo dia, o nome de Amã foi riscado da história e a sua vida nunca mais existiu. Ele foi enforcado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E assim como Amã pagou com a sua vida por causa do seu pecado, do seu orgulho, da sua presunção, nós também estamos condenados à morte por causa dos nossos pecados. Mas nós temos um rei generoso. Nós temos um rei perdoador. Nós temos um rei que não só perdoa, mas que é capaz de mudar a nossa vida. Mesmo que o rei Assuero perdoasse o pecado de Amã, o rei Assuero não era capaz de mudar o coração de Amã. Entretanto, nosso Deus não só nos perdoa, não só nos recebe como seus amigos, mas Ele muda o nosso caráter e o nosso coração e faz dentro de nós nascer bons frutos do Espírito Santo. No lugar da maldade nasce a bondade. No lugar do ódio vem o amor. No lugar da inveja vem o contentamento. No lugar da tristeza vem a alegria. No lugar da intolerância vem a paciência. No lugar da guerra vem a paz. É assim que Deus faz conosco. Ele nos perdoa e nos transforma e nos dá uma nova vida. Assim estava acontecendo também com a vida do povo e com a vida da rainha Esté. Com a morte do príncipe Amã, a Esté estava agora ganhando uma possibilidade de viver. Mas as coisas ainda não acabaram. A Bíblia diz que Esté ainda sabia que o decreto do rei ia continuar. E ela implora ao rei: ó rei, anula o teu decreto. Mas eu penso que o rei fez saber à rainha Esté que o decreto de um rei da Pérsia não pode ser anulado. O decreto do rei não pode ser modificado. Mas o rei pode criar um novo decreto. Entretanto, antes do rei falar e dar essa possibilidade à rainha Esté, o rei faz alguma coisa generosa, maravilhosa, que a rainha Esté não estava à espera. O rei transfere toda a riqueza que pertencia a Amã para a rainha Esté. Porém, a rainha Esté, como era generosa também e humilde, ela chama Mardoqueu e presta homenagem e honra a Mardoqueu. E além disso, ela coloca Mardoqueu numa posição real, numa posição de administrador dos bens da rainha, que eram antes os bens de Amã. Bem, olha como as coisas acontecem na vida daqueles que são fiéis, obedientes e humildes. Deus age a nosso favor de uma maneira espetacular. Acontece assim como aconteceu com Mardoqueu. Quando nós achamos que Deus já fez muito por nós, a Bíblia diz que Deus faz ainda mais. Deus nos dá bênçãos
que nós não conseguimos medir nem contar. Assim como as estrelas existem no céu e nós não podemos contá-las, nós também não somos capazes de contar toda a bondade que Deus faz por nós. A Bíblia diz que aonde existiu o pecado, a graça de Deus vem em quantidade ainda maior. E a Bíblia diz também que, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos, Ele sim é poderoso para nos dar a vida e com a vida muito mais coisas para nós sermos felizes. Assim estava a acontecer com Mardoqueu. Mardoqueu já tinha sido honrado pelo rei, mas agora estava sendo honrado pela rainha. E a Bíblia diz que naquela noite, naquele momento, Mardoqueu, naquele mesmo dia, lhe foi entregue roupas reais de azul celeste e branco, e deram-lhe também uma túnica vermelha de linho puro para ele vestir, e ainda no seu turbante colocaram uma coroa. Olha só que fantástico. Sabe, meus amigos, a Bíblia diz que Deus faz assim conosco. Embora não nos dê uma coroa assim de verdade ou roupas assim, mas a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar, Ele nos dará uma coroa de vitória a todos que amarem a sua segunda vinda. Coroa de justiça, coroa de glória, coroa de vitória para aqueles que são obedientes, humildes e fiéis a Ele, assim como Mardoqueu também estava a ser para com o rei Assuero e a rainha Esté. Agora o rei diz assim: bem, eu não posso anular a minha lei, mas posso colocar uma nova lei. Vocês criem uma lei e eu aprovo. E assim foi criada uma lei, uma nova lei, em que todos os judeus, em todo lugar, desde a Índia até a Etiópia, passando pela Pérsia toda, as 127 províncias, onde houvesse um judeu, ele teria o direito de se defender. Bem, esta segunda lei nos lembra a segunda lei que Deus também fez para a nossa salvação. A primeira lei nos condena do pecado. É a condenação do pecado, nos condena à morte por causa do pecado. A segunda lei em Jesus é a vida eterna. Quando Jesus celebrou a Páscoa, ele disse assim: este é o sangue da nova aliança, da nova lei. Este sangue nos purifica de todo pecado. Este sangue é a nossa salvação. E o próprio Senhor Jesus diz assim: aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será mais condenado por causa da primeira lei, do pecado, mas já passou da morte para a vida por causa da segunda lei da salvação. E esta segunda lei, ela só pode ser recebida se tu invocares o nome de Jesus. Lembra-te quando eu perguntei se alguma vez já invocaste por salvação? Se nunca fizeste, hoje tu podes fazer, para salvares a tua vida do pecado e da morte, para teres uma nova vida em Jesus. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, se tu queres agora pedir a Jesus perdão dos teus pecados, se tu queres agora pedir a Jesus que perdoe os teus pecados, seja o teu Salvador, faz esta oração agora comigo. Querido Deus, obrigado porque tu me amas. Eu sei que sou pecador e estou separado de ti por causa dos meus pecados. Mas eu te peço que o Senhor me perdoe e venha ser o meu Salvador. Amém. Se fizeste esta oração, deixa aí nos comentários: olha, eu fiz a oração e quero saber como eu posso viver agradando a Deus. Nós vamos poder ajudar-te. Então, até a próxima. Namastê! Estamos em Donavur, em Tirunelveli, cidade da região em Tamil Nadu, na Índia. A nossa viagem para conhecer o legado de Amy Carmichael nesta região levou-nos a passar pela Irlanda, pela Inglaterra, pelo Japão e agora estamos na Índia. A adaptação à Índia não foi nada fácil. Tudo muito diferente, tudo muito estranho, mas Deus falou claramente a Amy que o seu trabalho seria com as crianças que eram escravizadas no templo. E Deus enviou a Amy uma menina, Prina, para a Amy cuidar. Prina, uma menina de 7 anos, tinha fugido do templo e agora estava com Amy.
Quando as mulheres que trabalhavam no templo ficaram a saber que a Prina estava com Dona Amy, aquela que apanhava as crianças, elas foram até a casa dela e ameaçaram a missionária de a colocar na prisão se ela não lhes entregasse Prina. As mulheres estavam mesmo muito zangadas e gritavam com ameaças em frente à casa de Amy. Amy ficou de pé, tranquila, meio assustada, mas sabia que Deus estava com ela. Ao seu lado estava a menina Prina, segurando-a, e encheu-se de coragem. A menina falou àquelas mulheres: eu não quero voltar para o templo, eu não quero voltar para o templo, eu não quero voltar para o templo. As mulheres do templo não esperavam aquela reação em Prina. Não sabiam o que dizer, nunca tinham visto Prina tão segura de si. Então, uma a uma, as mulheres foram saindo e não voltaram nunca mais. Deus tinha protegido as suas filhas. Prina tinha vindo para ficar. Amy adotou esta menina como sua filha. Todos os dias, Amy saía para falar de Jesus às pessoas, para fazer o trabalho missionário, mas sempre à procura de pistas para saber como é que aquelas crianças chegavam ao templo. Então, sempre que podia, ia atrás de pistas para descobrir como é que os sacerdotes conseguiam tantas crianças. Aos poucos, Amy foi descobrindo que algumas dessas crianças eram vendidas pelos pais aos sacerdotes dos templos. Outras eram oferecidas aos deuses para que a família tivesse boa sorte. Ou então, quando havia alguém na família que estava muito doente, ofereciam a primeira filha para se casar com um deus, para assim trazer cura para a família. Enfim, outras famílias simplesmente dedicavam as suas filhas mais velhas aos deuses. Amy procurava então uma maneira de poder ajudar essas crianças que estavam nos templos. E um dia, uma menina de 4 anos também conseguiu fugir e foi até Amy. E mais uma vez, Amy adotou esta menina também. Amy também ficou a saber que havia um pai que estava a querer vender a sua filha ao templo. E Amy foi ter com este pai e disse: por quanto dinheiro é que tu queres vender a tua filha ao templo? 100 rúpias, respondeu o homem. Amy orou e disse ao Deus: ó Senhor, eu sei que não é certo comprar pessoas, mas comprar esta menina parece ser a única maneira de impedir que ela seja vendida aos sacerdotes no templo. Senhor, o que é que eu devo fazer? Amy sentiu que Deus aprovava a compra daquela menina. Por isso, assim, de uma forma inesperada, que nunca imaginou fazer na sua vida, Amy comprou aquela menina. Amy não contou a ninguém que tinha gasto 100 rúpias, que na altura era muito dinheiro, para comprar uma menina. Então Amy falou a Deus: Senhor, olha, se foi mesmo da tua vontade, se eu fiz certo em gastar estas 100 rúpias para resgatar esta criança, então, Senhor, faz com que estas 100 rúpias voltem às minhas mãos. Restitui as 100 rúpias. Assim eu saberei que tu aprovaste eu ter comprado esta menina. Bom, a menina foi morar com Amy e com Prina, e 10 dias depois, Amy recebeu uma carta. Será que era do tribunal? Será que era da polícia? Não, calma. Era de uma amiga missionária que tinha enviado uma carta para lhe encorajar. E junto com a carta estava um cheque. Adivinha de quanto? 100 rúpias! Deus tinha respondido a Amy de uma forma maravilhosa. Deus restituiu esse dinheiro. Enfim, aos poucos, Amy foi resgatando bebés e meninas que estavam a ser vendidas ao templo. E chegou uma altura em que Amy já tinha 16 crianças. É verdade, 16 filhas que ela tinha adotado. Amy cuidava daquelas meninas, mostrava-lhes o amor, mas acima de tudo, partilhava o amor de Jesus com elas. Então, estava na altura de comprar uma casa maior, com tantas crianças, e foi assim que Amy começou a procurar um lugar ideal. Até que ela ouviu falar desta propriedade, num lugar calmo, entre as montanhas e o mar,
com uma natureza lindíssima, exuberante e relativamente afastada da cidade. Parecia ser perfeita. Então, Amy comprou esta propriedade, Dohnavur, e fez deste lugar onde nós estamos um lugar de abrigo para as crianças que estavam a ser resgatadas. Um lugar onde o Senhor Jesus seria a pessoa mais importante. Aos poucos, as pessoas na cidade e nas outras cidades começaram a falar daquele lugar onde havia uma missionária, uma cristã que ficava com as crianças, que era um lugar seguro para as crianças. E numa destas cidades vizinhas, uma jovem de 16 anos, chamada Joia de Vitória, ouviu falar deste lugar, de Dohnavur. Joia de Vitória era uma menina que vivia com os seus pais. Era muito religiosa, orava aos seus deuses, oferecia sacrifícios. E um dia, Joia recebeu uma Bíblia de presente. E enquanto Joia ia lendo a Bíblia, Deus falou ao seu coração. E Joia entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Joia orou, aceitou Jesus como seu Salvador, mas ela tinha medo que os seus pais soubessem que agora ela era cristã. Isso ia ser terrível, podia ser até morta por causa disso. Então o que foi que ela fez? Ela não disse nada e continuou as cerimônias religiosas com os seus pais, as cerimônias hindus, como se ela ainda acreditasse nisso. Mas aos poucos, Joia começou a perceber que ela não se sentia bem naquelas cerimônias religiosas, onde adoravam falsos deuses. Então ela orou a Deus para que lhe mostrasse o que é que ela deveria fazer. Jesus era o seu Senhor e ela queria viver de acordo com a vontade do Senhor Deus, do Senhor Jesus. Então na manhã seguinte, Joia de Vitória, ela fez algo inesperado. Ela sentiu aquilo que Deus lhe estava a dizer para fazer. Então ela deixou a sua casa, atravessou o rio e foi até Dohnavur, ao lugar que já tinha ouvido falar como sendo um abrigo para as crianças e um lugar seguro para os cristãos. Joia sabia que Deus lhe estava a conduzir até lá e quando chegou, contou a sua história a Amy. Claro que ela foi acolhida. Claro que a Amy ficou muito feliz por ela estar ali e Joia começou a trabalhar com Amy, ajudando a cuidar das crianças. Quando a família de Joia soube que era ali que ela estava, foi lá buscar Joia. Mas Joia, ela já tinha idade para escolher onde queria morar. O que é que vocês acham que ela disse à família? Claro, eu quero ficar aqui em Dohnavur com a Dona Amy e com as crianças. Amy, sempre que podia, contava aos seus colegas missionários da situação das meninas escravas, dos meninos escravos nos templos. Mas havia pessoas que não acreditavam nisso. Havia cristãos que não podiam acreditar que meninas estavam a ser vendidas pelos próprios pais e escravizadas no templo. Mas Amy sabia que tinha que lutar por elas. Amy procurava informar as pessoas da situação e ela estava disposta a fazer a vontade de Deus resgatando essas crianças. Certa vez, Amy, pensando na sua família que estava na Inglaterra, ela tomou uma decisão. Ela disse: não, o meu lugar agora é aqui. Estas crianças agora são a minha família e eu jamais as vou abandonar. Bom, a família foi crescendo e mais crianças foram sendo resgatadas por Amy e por outras pessoas que ajudavam a Amy. E muitas outras pessoas começaram a juntar-se a Amy ali em Dohnavur para tomar conta de tantas crianças. Havia momentos em que não havia dinheiro para comprar nem comida, nem roupa, nem leite, nem para pagar os empregados que estavam a construir as casas ali naquela propriedade. Mas Deus sempre supria as necessidades. E quando faltava alguma coisa, o que é que vocês acham que Amy fazia? Claro, orava a Deus e contava as suas necessidades. E Deus supria. Certa vez, Amy precisava de uma grande quantidade de dinheiro para cobrir todas as despesas. 100 libras, que naquela altura era muito dinheiro, e as rúpias então mais dinheiro era. Então o que é que Amy fez? Orou a Deus, pedindo que enviasse esse valor. No dia seguinte, chegou o correio com muitas cartas. Amy e as crianças pensaram: se calhar é Deus que está a enviar dinheiro através das cartas, como já aconteceu antes. E então juntaram-se à volta do correio e começaram a abrir carta após carta e nada,
absolutamente carta. Nenhuma trazia dinheiro, nem um cheque. As crianças sacudiram as cartas, viraram a carta do avesso. Nada, não havia mais nenhuma carta, a não ser uma que ainda estava por abrir, que era a carta da secretária de Amy, que de vez em quando ela escrevia para Amy. Então, será que havia alguma oferta naquela carta? Amy abriu, mas também não vinha dinheiro nem cheque. Mas na carta dizia: 65 libras vão a caminho. 65 libras! Obrigada, senhor! Obrigada! Mas ainda faltavam 34 libras para completar as 100 libras necessárias para pagar as despesas. Já não havia mais cartas, mas ainda havia um pacote, um embrulho. Pela forma do pacote, pareciam livros. E ela pensou, bom, devem ser livros, materiais para as crianças, mas o que é que será que está dentro daquele pacote? Será que era o dinheiro que faltava? Agora em tamil, diz assim: Yesu ye naise, Yesu ye naise, Yesu ye naise, mai vei divapide. Yesu ye naise, Yesu ye naise, Yesu ye naise, me vei divapide. Nós temos falado muito de um tipo de escrita que é cuneiforme. É o tipo de escrita que nós conseguimos aqui encontrar no nosso diário. Cuneiforme significa que é prensado, ou seja, era como que na argila, placas de argila, onde podia ser cravado as letras ou os caracteres. Sabias que existem mais de 2000 caracteres? Agora, no nosso abecedário só temos 26. Imagina o que era teres de memorizar 2000 letras. Era muita letra. A escrita cuneiforme já existe há muito tempo. Foi criada pelos sumérios. As leis eram uma coisa muito importante de ficarem para a posteridade e para mostrar ao povo quais é que eram as leis importantes. E isso era preciso ser escrito. Uma das coisas que chegou ao nosso tempo, um grande artefacto, foi o cilindro de Ciro, que era um selo que era utilizado nas leis mais importantes. Como vocês podem ver, existem várias letras com as quais nós podemos construir as nossas letras e as palavras. Imagina se tu conseguisses agora, com as letras antigas, escrever o teu nome. Já viste que divertido era? Pois é isso que vamos tentar fazer agora. Eu vou lá para fora, vou, para não me sujar, vestir o meu avental e vamos ver o que é que eu vou fazer lá fora. Vem daí! E agora vamos, com alguns materiais, reproduzir a escrita cuneiforme. Como vocês podem ver, estes caracteres, para nós conseguirmos reproduzi-los, vamos precisar de alguns materiais. Como, por exemplo, eu tenho aqui um pouco de argila. Muito bem, vamos precisar de um frasco ou um rolo de cozinha, uma faca, com cuidado, sempre na presença de um adulto, e ainda um pauzinho ou qualquer coisa para poder marcar. Tendo todos os materiais, vamos começar. Então, para começarmos, vamos aqui retirar do nosso pacote, com cuidado, sempre com muito cuidado, para não haver acidentes. Vamos então dividir a argila em duas partes. Com cuidado. Não se esqueçam que temos sempre de fazer esta parte com a ajuda dos pais. Agora, temos já tudo dividido em duas partes. Vamos construir a nossa plaquinha. Vamos torná-la mais fina. Com a ajuda do nosso cilindro, como se fosse plasticina. O mais fino que conseguires. Não é aconselhável usar água, porque senão vai ficar muito mole e depois perde algumas propriedades, está bem?
e nem tem de ficar perfeito, que é para dar credibilidade às tabuinhas como eles faziam antigamente. A minha até ficou engraçada. E já está. Esta é a primeira parte. De agora, vamos fazer o nosso cilindro para depois rodar e carimbar. E depois de muita, nós fazemos aqui a nossa pressão, já está. Vão a ver? Agora, vamos pegar num pequeno rolo, pode ser de papel higiênico, e vamos fazer o nosso cilindro, que vai ser o nosso selo, para podermos então fazer aqui o nosso carimbo. E com a pressão já está. Agora vamos moldar o nosso cilindro. E assim devagarinho vamos moldando o nosso cilindro. Precisa de um pouco mais de pressão para ficar mais perfeitinho. E já está. Vamos só agora aqui aperfeiçoar um pouco para ficar sem nenhuma textura. Vamos aqui aproveitar a nossa ponte e agora sim vamos precisar de alguma pressão. Agora é só ir moldando à volta do rolo, com muito jeitinho, nunca pôr muita água, mas alguma só para ajudar a moldar. Assim, no barro vai-se moldando, como podem ver assim no rolo, estão a ver? Devagarinho, já está. O excesso vai-se tirando. Como podem ver, já temos aqui o nosso cilindro que nos vai ajudar a fazer o nosso carimbo. Vão ver? E no final vou ficar assim com as minhas mãos. Portanto, já sabes, uma roupa que possas sujar. Agora, vamos pegar no cilindro e naquela tabela que eu já vos mostrei, vão escolher os caracteres do vosso nome, ou se quiserem, podem fazer o nome da Istar, ou seja, da nossa Rainha Esther. Eu vou usar os caracteres que eu já tenho aqui e vamos então começar com qualquer coisa que dê para fazer a cunha. E pronto, aqui está o nosso selo da Istar. Estão a ver? Fácil. Agora vai secar, pode ser ao sol, e enquanto seca, uma outra forma de podermos fazer mais simples é como eles também faziam no princípio, antes de terem estes selos. Vou deixar aqui fora para secar. Uma das formas que eles tinham era, por exemplo, com uma cana, com um pauzinho. As canetas deles era exatamente um pau ou uma cana. E agora vamos amolecer um pouco a nossa placa de argila para conseguirmos facilmente escrever
a nossa mensagem. Como já disse, vocês podem ir buscar os caracteres daquela imagem que eu já vos mostrei e escrever o vosso nome. É muito divertido. Assim, já está. Só para amolecer bem. Ora, estando já com a superfície lisa, fazemos a mesma coisa. E pronto, tenho aqui já a minha placa com o nome de E-Star. E assim vocês podem fazer mais fácil, não é? Ou então, depois de fazerem o vosso cilindro, podem pegar em tinta e fazer, portanto, passarem diretamente numa folha de papel ou tentarem cravar conforme faziam antigamente os persas, os sumérios ou qualquer escrita cuneiforme que vocês encontrem, já sabem como é que se fazia. Gostaram? Experimentem em casa, mas já sabes, sempre com a ajuda de um adulto. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Boa! Eles já estão aqui em posição. Em casa podes fazer isso. Podes chamar um irmão, podes chamar um amigo e vais precisar de uma bola, podes usar um peluche e podes fazer em qualquer ponto da casa. Nós estamos na rua, mas podes fazer isto dentro de casa. Então qual é o objetivo? Vocês têm de passar com os pés a bola uns pelos outros até chegar a mim, que eu vou lá para trás para receber a bola, ok? É muito simples.